Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério Worldwide Wings. O tema de hoje é Um lugar seguro no caos do dilúvio. Nos recentes episódios, abordamos a importância do nosso fundamento, a Torá. A Torá é permeada por imagens, símbolos e ilustrações que visam nos transmitir verdades espirituais. E as verdades espirituais só podem ser transmitidas através de imagens, símbolos e ilustrações. Encontramos na Torá 4 coisas: provérbios, imagens, palavras de homens sábios e seus enigmas, que nos ajudam a tornar-nos sábios, como o rei Salomão explicou em Provérbios 1, 5, 6. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas. E a Torá está cheia delas e une essas imagens, símbolos e ilustrações para nos ajudar a ver as verdades espirituais. Aqui está um exemplo para esclarecer o que quero dizer. E este exemplo selecionado vai além da ligação de 2 conteúdos a uma revelação subjacente. Começamos a construir a arca para uma habitação segura para os tempos do dilúvio. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Gênesis 6:16. A palavra hebraica para teto, traduzida aqui, é zahar, e também significa janela. Portanto, essa janela deveria medir um côvado vezes um côvado. E o que encontramos na Bíblia que ainda deveria ter um côvado? O altar do incenso tinha um côvado por côvado. Essas 2 dimensões só aparecem na janela da Arca de Noé e no altar do incenso. E o que então elas têm em comum? A Arca de Noé deveria ser um local de residência para ele, sua família e os animais. E o tabernáculo, onde ficava o altar do incenso, era a morada de Iá. Esse é o denominador comum. Iá disse a Noé para construir uma arca para si mesmo e, claro, para sua família e animais. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Gênesis 6:14. Noé construiu esta arca independentemente do que os outros pensavam. E isso também se aplica a nós. Neste mundo cada vez mais incerto, devemos construir um lugar seguro. Um lugar seguro que chegue até nós através da conexão com o divino. Depende apenas de nós. Ninguém pode fazer isto por nós. E a questão é que temos que seguir o projeto divino. E, surpreendentemente, há apenas um modelo para 2 coisas na palavra: a arca e o tabernáculo, que é a conexão mais próxima entre os 2. E o projeto divino inclui um estilo de vida. Os primeiros discípulos de Yeshua também foram chamados de discípulos do caminho. Agora vamos voltar para o dilúvio. A palavra hebraica para dilúvio é mabul, e pode ser um dilúvio de qualquer coisa, e aqui o que se entende é um dilúvio de águas. E a imagem que temos aqui é que tudo ao redor de Noé se tornou um mabul, uma inundação de caos e desordem. Mas Iá falou na mente de Noé que ele lhe daria todas as instruções que ele precisaria para sobreviver ao dilúvio em segurança. Construiu uma arca e Noé entrou na arca com sua família e animais, e então veio o dilúvio. E podemos dizer que o caos climático e todas as coisas que estão acontecendo no mundo hoje também são um reflexo das coisas que estão acontecendo no espaço espiritual. A terra se perverteu diante de Elohim e encheu-se de violência. Gênesis 6:11. A palavra hebraica para corrupto é sahat. A terra tornou-se sahat e cheia de violência. A palavra hebraica para violência é Hamas. E então, o que Iá disse a Noé? Então declarou Elohim a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos,
porquanto a terra encheu-se de violência, Ramás, por causa deles. Eu os destruirei, Sarat, juntamente com a terra. Gênesis 6:13. Elohim estava dizendo que os homens corromperam a terra e agora a terra produzirá corrupção. E hoje em dia, quanto mais vemos decadência moral, mais encontramos convulsões na natureza. As profecias também falam disso. E mais, cada vez mais pessoas estão adorando a natureza em vez de Elohim, e isso é idolatria. O Salmo 82 descreve isto lindamente. Eles nada compreendem, nem percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim as bases que sustentam a própria terra. Salmo 82:5. E todas as dores do parto descritas no livro do Apocalipse também afetam o meio ambiente. De volta à Arca de Noé. A palavra hebraica para arca é Teba, e a palavra Teba aparece apenas 2 vezes na palavra de Elohim. Por um lado, refere-se à arca, e por outro, ao pequeno cesto de papiro em que Moisés foi colocado. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Êxodo 2:1-3. Uma teba enorme que salvou a humanidade e uma teba pequena que salvou Moisés. E ambos estavam forrados com betume. Os rabinos dizem que a palavra teba também significa palavra. E isso não se aplica se estivermos na palavra estamos segura. Yeshua é a palavra e ele é nosso lugar seguro, nosso Salvador. Mas devemos preparar um lugar seguro para ele dentro de nós, seguindo o seu projeto divino. E através destas palavras, símbolos e imagens, podemos compreender e criar um lugar seguro dentro de nós neste mundo cheio de caos, desordem e violência. Voltamos agora para a janela da arca. Ouvimos dizer que as dimensões da janela correspondem exatamente às dimensões do altar do incenso. O altar do incenso representa as orações dos santos. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. As orações também criam este espaço invisível dentro de nós, onde estamos seguros e protegidos. E agora vamos explorar a ideia de que a janela da arca também representa a oração. A palavra hebraica zohar, neste contexto, significa janela. Você fará uma janela zohar para a arca. Zohar só aparece uma vez na palavra e está aqui. E qual era o propósito desta janela? Essa luz deveria entrar na arca. E na arca, o local seguro para Noé, sua família e os animais. Esta janela era a única conexão com o céu. E neste lugar que protegeu Noé e sua família do dilúvio da destruição, neste lugar seguro, a janela era a conexão com o céu. Eles não podiam ver com os olhos a destruição que estava acontecendo ao seu redor. Eles podiam e só tinham permissão para ver através desta janela. E o olhar dele subiu para o céu através daquela janela. Mais tarde, quando Noé deixou o corvo e as pombas voarem pela janela, houve outra palavra hebraica para a janela, halon. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela, halon, que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse a descoberto. Noé soltou um corvo, todavia este ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Gênesis 8:6-8. Os corvos são animais impuros. Ele não voltou, mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água e por esse motivo voltou para a arca. Então,
Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. Gênesis 8, 9, 12. Se a janela, que é do tamanho do altar do incenso, também representa orações, e a abertura da janela mostra o céu, então surge a pergunta: o que representam os corvos e as pombas? Eles representam a nossa comunicação com o Elohim. Aves do céu, corvos, constroem ninhos e não construirão ninhos dentro de nós. O primeiro pássaro, o corvo, é impuro. Mas pode uma oração ter conteúdo impuro? Sim. Existem orações de arrependimento, onde mandamos embora coisas impuras. E a primeira pomba enviada volta com o bico vazio. Isso representa orações que parecem não ser respondidas. Noé queria sair da arca, mas a pomba lhe disse: ainda não é seguro. Você ainda tem que ficar na arca. É que Elohim diz para ser paciente. Na segunda vez que a pomba retorna, ela traz uma folha de oliveira no bico. Elohim mostrou a Noé: estou me preparando e trabalhando para que você possa sair da arca. Mas a vida lá fora, a oliveira está crescendo, e só na terceira vez o pombo não volta. E Noé se entregou totalmente nas mãos de Iá. Esse é todo o processo: confessar e desistir do pecado e esperar nele, e entregar-se completamente a ele. E anos depois, a pomba voltou novamente. E sendo Yeshua batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Elohim descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3,16. E a pomba veio sobre Teba, a palavra, que é Yeshua. Sejam todos ricamente abençoados.